Boa noite, estamos de volta aqui com o programa Acendendo Você, nessa quarta-feira, geladinha, né? Agora estava vendo aqui, nós estamos com 9 graus, né? Mas prontos aqui a trazer uma reflexão para aquecer coração e mente das pessoas, né? Mais uma vez aqui nesse programa de quarta-feira, um momento maravilhoso que eu encontro aqui com vocês, né? Já antes de iniciar, pedindo para vocês se inscreverem no canal para receberem as nossas notificações e deixar o seu gostei, que isso contribui bastante, né, com o desenvolvimento do nosso trabalho e para garantir também para vocês as mensagens que a gente traz aqui com todo carinho, todas as quartas-feiras aqui nesse programa Acendendo Você. Tema de hoje, né, que eu escolhi, o silêncio, viva o que ele representa, né? Então, o que é isso, né? O que significa o silêncio na nossa vida? Por que importa se considerar o silêncio, né, como importante, prestar atenção nele, né, até como uma ferramenta, né, uma ferramenta de autodesenvolvimento, né? Aqui eu não vou iniciar falando do silêncio enquanto uma estratégia, né? Muitos utilizam o silêncio no sentido assim, né, que silenciar é melhor do que falar, né, muitas vezes escutar, né, dois ouvidos escutam, né, enquanto uma boca fala, então deve-se escutar muito mais do que se fala. Não é esse silêncio propriamente dito, mas é o silêncio que te leva a uma conexão, né? Se você olhar ou sentir, porque ver o silêncio é quase que dizer um absurdo, né? Como é que eu vou enxergar o silêncio? Mas eu vou vivenciar, eu vou sentir. Sentir o silêncio pode revelar, num momento assim imediato, uma ausência, né? Um nada, né? Porém, é uma ausência presente, diante de uma riqueza manifesta. Por que eu digo isso? Se o silêncio revela um nada ou uma ausência? Porque, no sentido maior que ele nos significa, e nos recoloca em estados de conexão, o silêncio é paradoxal, ou seja, ele é ambíguo, né? Dois lados, ele funciona por dois lados, ele é o nada e o todo ao mesmo tempo. Por que isso? Porque ao silenciar não só os barulhos do ambiente, os barulhos da realidade vivida, mas ao silenciar a mente, você encontra o ser mais importante que transforma a sua vida, que faz você crescer, que faz você se desenvolver, você mesmo. Então, o silêncio, nesse sentido, ele é a abertura de conexão do seu eu com a sua percepção, né, latente. Então, o silêncio, assim, ele começa a ser o quê? Um caminho de transformação. Diante do silêncio, você encontra o seu eu, você encontra a harmonia, você encontra a paz e encontra, o mais importante, a transformação. Por isso que viver o silêncio e saber o que ele representa é uma chave maravilhosa de transformação e de crescimento. É muito importante saber o sentido do silenciar. Por que diante de um ritual, de uma cerimônia, né, se precede o silêncio? Por que será? Né? É algo que a gente precisa prestar atenção. Porque toda vez que você vai abrir um portal, que você vai transformar um padrão vibracional, a chave, a senha de acesso para isso é o silêncio. Então, quando você vai iniciar um ritual, por exemplo, todos são convidados a fazer silêncio. E não só o silêncio do ambiente, mas o silêncio da mente.
Então, todo ritual, toda cerimônia, né? Cerimoniais, rituais. Vamos falar mais do ritual, né? Cerimônias, ela pode se representar algumas coisas mais que não precedem exatamente a necessidade do silêncio. Mas a ritualística, né? O ritual. O que é o ritual? Né? É aquele desenrolar de um processo repetitivo para se aproveitar uma emanação energética, vibracional, né? Que se repete pela sua qualidade, pela sua intenção, pela sua força, pela sua intensidade. Para que haja essa conexão, a abertura do portal, muitas vezes se abre um portal dimensional no plano metafísico, e não só se pensar na abertura de um portal, mas também a mudança do padrão vibracional precede o silêncio do ambiente e o silêncio da mente, né? Por conta do quê? Dessa chave, que é a chave de abertura. Você não consegue mudar o seu padrão vibracional no sentido de se elevar se não preceder essa chave chamada silêncio. E por que que o silêncio, né, é tão importante nesse sentido, né? Porque nele reside o todo e o nada. O todo no sentido da conexão e o nada no sentido da purificação, né? Então, pelo silêncio, você consegue purificar os padrões energéticos vibracionais do ambiente e da sua mente, do seu eu. Porque o silenciar de si é muito importante, né? Silenciar os ambientes basta que as pessoas obedeçam, né? Então, você tem aquele que dirige um ritual, que dirige uma reunião, e ele pede veementemente, muitas vezes, o silêncio. E, pela obediência de todos, se consegue esse silêncio no ambiente. E o silêncio da mente? E o silêncio de cada um que está ali? Isso é muito importante. E, às vezes, muitas vezes, nos grupos, né, que praticam rituais, a gente não vê exaltar esta importância. É pedido silêncio, mas não é considerado, não é dada a devida importância ao silêncio de cada um, né, ao silêncio da mente, ao silêncio de si. Por vezes até se encontram pessoas, né, às vezes se retira a luz do ambiente, né, para que haja, né, essa busca, né, do silêncio e tudo mais, e muitas pessoas estão, às vezes, até acessando o celular, né, ou agitadas, e esse silêncio é primordial, sob pena de você não estar, né, sob aquele padrão vibracional e devidamente conectado. E aí perde o sentido. Por que você vai participar de um ritual que você não tem conexão? É como se você estivesse, né, indo ao cinema e não assistindo filme, você indo, né, a participar de algo e não fazer parte disso, né? Você ir na praia e não poder entrar no mar, você não, né, não faz parte, você não está conectado. Então, é interessante saber, interessante considerar a importância, né, dessa ferramenta, que aqui eu vou chamar de ferramenta, mas é muito mais, né, uma atitude, uma consciência de si, que é, né, esse silenciar de si, né? No silêncio há completude. Por quê? Você esvaziando a mente, se esvaziando de si, silenciando-se em si, você retira, né, todo o padrão vibracional que possa alterar o seu estado emocional, que possa alterar até o seu estado físico, né? O silêncio ele propicia, né, uma entrega à sanidade física, ao corpo físico, porque no sentido de silenciar a mente, o corpo físico ele atuará pela energia do universo, né, pela energia do prana, pela energia do Criador, né? Então, vê-se que cada vez mais essa tal ferramentinha que eu estou falando para vocês, né, age com essa importância, né? Ela permite um caminho do aprofundar, de a gente se aprofundar em si. O barulho existencial que nós fazemos, né, nos permite só ficar na superfície. Quem não se permite o silenciar da mente,
ele fica só na superfície, ele fica só para fora de si. E o superficial, ele não te revela a verdade totalmente, te revela a realidade vivida, aquilo que você enxerga com os olhos e tira suas conclusões. E o silêncio deixa você na integralidade. Você não tira conclusões, você vê a essência, né, por conta disso. O silenciar de si é um treinamento? É sim. Não só uma ferramenta, mas é um modo, né, de você treinar, é uma espécie de treinamento. As meditações são caminhos para se silenciar? Sim, são. Mas não importam só estados momentâneos de meditação, o silenciar de si. Por vezes você está no transporte público, indo de um lugar para outro, é um momento de silenciar a mente, né? Mergulhar no seu interior é o mesmo que ascensionar? Com certeza é, porque o silêncio leva as duas trajetórias, de ascensão e de aprofundamento. Então, ao mesmo tempo que o silêncio te permite você ascensionar a vibrações mais elevadas, ele permite você se aprofundar, ou seja, você entender com intensidade os seus processos. O silenciar da mente é um caminho de autoconhecimento. Por quê? Porque no silêncio você encontra você mesmo. Você começa a ver quem você é de fato. E esse encontro de si mesmo te permite você lidar com uma sinceridade sua, fora da autocensura, fora da culpa, fora do auto-julgamento. Porque se você está em silêncio, enxergando a sua essência, né, você está num estado de plenitude. Nesse estado de plenitude, você consegue realizar a transformação, uma transformação sua, uma transformação pessoal, que é importantíssimo no processo de ascensão. Então, quando a gente fala ascendendo você, né, tem muito nisso do silenciar. Silenciar de si, silenciar da mente. O silêncio exercido com sinceridade, né, e propósito, ele também permite você encontrar vibrações mais sutis, escolher padrões vibracionais mais sutis. E aí vai desde, né, dos ambientes que você vai frequentar, a música que você vai ouvir, e até mesmo a forma que você vai se comunicar, ou que você vai aceitar que as pessoas se comuniquem com você. Né? Então, o silêncio ele é revelador, transformador. Né? Nele você escuta a mente, escuta o coração e escuta a sua própria transformação. Né? Muito bem. É possível, então, por via do silêncio, né, dar atenção ao que de fato você é. Dar atenção a você mesmo, né, a sua essência. O silenciar da mente também tira aquele barulho, né, alienante, porque nós somos levados diuturnamente a um processo de cometer ou manter a mente, né, cometer não é o termo, mas manter a mente sob um tumulto de si mesmo, né, um barulho constante. Então, quando você não treina, né, o sentido do silêncio de si, né, deixa os pensamentos soltos, vamos dizer assim, né, pensa qualquer coisa que vem, uma música, um trecho, situações, fatos, né, de forma, vamos chamar assim, desregrada, de qualquer jeito, você se mantém na superfície, na superficialidade. Né? Você não tem condição de contatar você mesmo. Né? Você ter aquele momento, né, de aproximação com você mesmo. Né? Então, o silêncio é não só uma ferramenta, como é uma escola, né, que ensina você a acender a sutileza do seu ser, a sutileza da sua alma e espírito. Né? Porque no plano da espiritualidade, dentro, fora, acima, abaixo, né, eles são, não existe, né, não existe a dualidade,
Entretanto, aqui, na nossa realidade 3D, né, isso, para o nosso entendimento, cria-se o fato, né, o fato dessa dualidade. Mas quando você encontra nessa quietude de si, né, um momento seu, você tem plena condição, né, de entender qual que é o processo real da dualidade e começa a enxergar a dualidade num todo, né, num todo importante e um todo que te faz crescer. Então, dentro de tudo isso, o silêncio é por si só também uma chave, né, que permite a emanação de vibrações, né, como eu disse no início para vocês, né, como uma chave que precede a todo o ritual, ele abre as portas das vibrações. Quando eu quero mudar um estado vibracional num ambiente, ou diante de um grupo de pessoas, né, dentro de rituais, ou dentro de um trabalho, não precisa ser necessariamente um ritual, mas uma reunião, eu faço preceder o silêncio para isso. Porque a partir do momento que ele acontece e ele se permanece durante instantes, minutos, que seja, né, você tem condição de abrir o campo vibracional para outro padrão, né, para outra dimensão. Né? Portanto, o silêncio é esse caminho maravilhoso, né, e lembrar, né, que as mentes cheias, elas se enchem de fugas obscuras da verdade essencial, em distrações e alienações. Uma grande parte da nossa vida, nós perdemos com pensamentos sem foco. Percebam isso. Quantas horas do dia que nós não passamos, mesmo fazendo as nossas atividades, o nosso trabalho, dirigindo, né, cuidando da casa, que nós não gastamos com pensamentos vazios, com lembranças. Portanto, essa necessidade de silenciar a mente te ajuda, né, a ter um foco. Né, esse tumulto pessoal que a gente faz com a mente, né, pela ausência ou a insignificância de usar o silêncio, nos faz perder um tempo e uma jornada maravilhosa de transformação da nossa vida, né? Porque, de fato, nós fazemos um repetir de sons modulados, né, ao sabor de uma realidade apenas, e não da verdade essencial. E muitas vezes esse repetir de sons modulados nos tira, né, nos aliena, nos tira da verdade, né, que difere muito, muito, né, da nossa real, do nosso real objetivo, né, que é atingir a ascensão consciencial, né? Então, meus queridos e queridas, o silêncio, ele é não só um enorme portal de transformação vibracional, como também de conexão, né? Com tudo que eu disse aqui a vocês, né? Cada momento, né? Cada passo que nós damos dentro desse autotreinamento, porque eu digo a vocês, né? Eu falo aqui do silêncio, mas ele não é assim algo que se revela de uma hora para outra. Eu assisti a live hoje e a partir desse momento eu tenho condições de trabalhar isso. É uma tarefa desafiadora, mas real e necessária. Real e necessária. Esvaziar a mente para ter um foco, né, buscar um foco. A própria meditação, o processo de meditação, ele precede a ideia de que é o esvaziar da mente. E o esvaziar da mente é um processo de se auto-silenciar, né, de trabalhar com essa ferramenta chamada silêncio. Né? Então, como ferramenta, como chave de transformação, como senha de acesso, né, tudo isso está nessa nossa forma, né, de ser e utilizar para atingir a nossa ascensão. Porque o nosso trabalho de ascensão, ele deve ser
norteado de todas as nossas ferramentas possíveis, não é? Então, eu preciso saber por que que eu entro em silêncio, né? Por que que eu tenho que me aquietar? Para que isso? Né? Não é só uma atitude, ou, aliás, não é uma atitude de obediência, e sim uma ferramenta transformadora, né? Então, eu vou entrar num grupo de oração, vou entrar num grupo que vai praticar um ritual, eu sou convidado a fazer silêncio, mas que eu faça da minha mente, faça do meu eu, para que eu realmente tenha essa conexão, né, que me aproxima dos padrões vibracionais que ali vão ser trabalhados, né, e, consequentemente, o resultado de eu realmente me transformar, criar essa transformação em si. Então, hoje eu tenho essa mensagem a passar para vocês, eu estou nos meus 5 minutinhos finais aqui, né? Quero convidar todos vocês a que pratiquem, né? Que se esforcem para isso, porque é uma, uma forma transformadora, né? É um caminho, pode ser até um atalho de facilitação desse encontro de si, né, dessa busca que todos nós estamos fazendo. Quem assiste às nossas lives está nessa busca, né, por vezes já pratica isso, já tem isso como um processo pessoal, né, de transformação, mas eu tenho, né, que trazer a vocês também essa ideia, essa reflexão sobre o que que é o silêncio para nós, né, o que que ele significa, né, e o que que ele pode nos motivar ou nos levar, né, a um reconhecimento de si. E o mais importante, quanto mais você silencia a mente, mais você se encontra, né? Por quê? Porque a partir do momento que não há, né, aquele tumulto, aquele barulho interno da nossa mente, a gente começa a enxergar a nossa essência real. A intuição começa a se despertar, né, a nossa percepção de si começa a ser revelada, e com isso, né, obviamente, que você começa a ter, né, uma resposta muito positiva e muito engrandecedora, né, realmente encontrando o que é a consciência e o ascender, né, porque só dizer a palavra ascensão, né, acendendo você, né, no sentido não só de ser a luz, mas da ascensão, né, do elevar o padrão vibracional, falar de consciência, né, não pode ser só um discurso, né, a gente não pode vir aqui só dentro de um aspecto de discurso, fala de consciência, não, como é que eu, né, atinjo esse estado de consciência, como é que eu atinjo uma ascensão, e trabalhar os padrões vibracionais mais sutis começa com atitude silenciosa, começa no silêncio, né, eu falei para vocês lá, chave, senha, senha de acesso a um padrão vibracional diferenciado mais elevado começa no silêncio. Muitos me perguntam, mas, professor, como é que eu consigo mudar meu padrão vibracional? Entre tantos, os processos que a gente sabe, né, mudanças de atitude, mudanças até alimentares, né, os cuidados com a saúde, os cuidados com o que pensa e tudo mais, também é, né, um processo bastante interessante, o silenciar da mente, o silenciar de si, né? Então, os processos que são, quando nos convidam a silenciar, a gente tem que lembrar que o silenciar também é dentro do nosso eu, né? Dentro da nossa alma, do nosso espírito, né? Também criar esse ambiente de silêncio, porque você tem a conexão. Quando você tem a conexão, ou você conecta com o padrão vibracional que você está se submetendo ali, que você está participando, ou você conecta com a sua essência, que ela é vibracional também. Você não deixa de ser eterno, você não deixa de ser conectado ou se permitir a conexão se você entra nesse estado de silêncio. Pelo contrário, é um encontro, né, que eu estou falando para você. Porque nós somos co-criadores da nossa realidade, né, estamos, desde que nós possamos permitir, em conexão com o Criador. E a conexão com o Criador ela é universal, né? E o único ser aqui na Terra com essa capacidade é o ser humano. Portanto, nós somos especiais, nós somos, né, criaturas que têm realmente um lugar especial nesse universo local que deve ser, né, exercido, merecido e experimentado, né, muito mais do que nós estamos
vínhamos fazendo, né? Mas agora com os ares de quinta dimensão, com essa mudança, transição planetária, todo esse momento de transformação, é o momento de a gente aprender essa diferença. Então, eu encerro aqui com vocês, agradeço muito quem esteve aqui comigo ao vivo, e agradeço também a quem depois vier assistir a nossa live aqui, e quarta-feira que vem estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um tema para a gente refletir. Então, obrigado, pessoal, e até mais.